prazer imenso estar aqui com vocês novamente para registrar um momento muito importante no curso de Ciências Contábeis da Faculdade Joaquim Nabuco, Unidade Recife. Estou aqui do meu lado com Salomão Francisco, aluno do 8º período, e aqui do outro lado eu estou com a professora Cileide, que sempre nos acompanha nesses projetos, nessas tomadas que a gente faz, para poder contribuir com aqueles que realmente amam a profissão, que desejam fazer Ciências Contábeis. E estou aqui também, mais um convidado nesse trabalho que nós estamos realizando, que é o Daniel Alves, que é um aluno do 7º período. O mais interessante e o que tem em comum entre esses alunos é que eles fizeram já o exame de suficiência e já foram aprovados. Então, é um sinal positivo, professor Cileide, esse fato deles já terem feito e conseguido a aprovação do exame de suficiência. Exatamente. E nós registramos, né, com muita alegria a presença dos dois alunos, não é, do Daniel e do Salomão. Salomão, inclusive, foi meu aluno, não é, Salomão, durante um período na disciplina de empreendedorismo aplicado, porque são alunos Nabuco, não é, que fazem sucesso, não é verdade? E eles terão muito mais oportunidades, porque eles já podem contar, não é, com esse crédito do CRC. Aprovados, então, nesse exame de suficiência, eles têm mais credibilidade, não é, no mercado de trabalho. Isso é uma verdade. Vou fazer uma pergunta agora a Salomão. Nessa caminhada ao longo do curso, 4 anos de curso, professores, disciplinas, e aí qual foi assim a coisa mais importante que você identificou ao longo dessa jornada sua na academia? O que você achou que realmente marcou para você chegar ao ponto que chegou de fazer o exame de suficiência e de conseguir um resultado tão positivo como foi a sua aprovação? Eu só tenho a elogiar, porque eu vim de uma área técnica, que eu era técnico em contabilidade, ainda sou, e abri a mente. Eu não sabia que não tinha essa ideia de que a faculdade, de que o nível de graduação, o nível superior, ele abrisse tanto a mente assim, ao ponto de a gente ter uma visão melhor do nosso trabalho, do que é contabilidade. O trabalho operacional fica muito aquém, infelizmente falando, do que é aquele gerencial, aquele que faz com que a gente desenvolva mais dentro da empresa e que escolha talentos também. Uma curiosidade assim que eu tenho, não é? Não tive ainda a oportunidade de perguntar, mas por que a escolha? Por que Ciências Contábeis? Salomão, né, por favor, e Daniel depois. Por que essa escolha? Bom, primeiro foi paixão de infância, vamos dizer assim. Eu achava bonito trabalhar por trás de birôs, caneta, computadores, isso é que me vinha em mente, de ser uma pessoa, um profissional da área de escritório. Então, eu visualizando aquelas pessoas, eu queria imitar, como criança, a gente imitava, eu imitava nas brincadeiras, que era escriturário, que gostava de notas fiscais, de papéis, mexer com papéis, com escrituras, né, escriturações. E isso me levou a fazer o curso técnico, já que naquela época eu não tinha tanta acessibilidade às faculdades, né, às universidades. Eu optei pelo nível técnico. E desde então, com as dificuldades aparecendo, dos níveis superiores, quando surgiu uma oportunidade de entrar numa faculdade, na universidade, que agora se tornou mais fácil com o Grupo C, né, com o Joaquim Nabuco, eu agi como uma meta na minha vida. E disse, quando eu comecei, eu vou começar e vou concluir o curso, custe o que custar, com todas as dificuldades, com todos os contratempos, com essas crises, com esses grandes protestos, infelizmente, que na minha época aconteceu, mas eu concluí, graças a Deus. Muito obrigada, Salomão. E você, Daniel? Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui contribuindo para esse projeto da faculdade, agradecer aos professores e respondendo à pergunta da professora, é que o que me levou, na verdade, à escolha do curso é que já há algum tempo que eu trabalho na área contábil, né?
Desde 97 ingressei trabalhando em escritório contábil e ao longo do tempo fui gostando da profissão, do trabalho e desejei, depois de um certo tempo, fazer o curso técnico. Mas aí o tempo foi passando e aí surgiu a oportunidade de ingressar num curso superior, na graduação. E para mim trouxe muito, agregou bastante, né, os conhecimentos adquiridos aqui na academia e estou gostando bastante, gostei bastante de ter cursado este curso superior e digo cursado porque estou terminando agora o 7º período e adentrando já no último período e estou gostando bastante. Ótimo. E nesse sentido, qual foi a maior contribuição que a instituição, a Faculdade Joaquim Nabuco, trouxe para a vida de vocês? Vida pessoal, vida profissional, porque quando nós crescemos, não é, como profissionais, crescemos também como pessoas, evoluímos e vice-versa, não é verdade? Né? Então, qual foi a maior contribuição dessa instituição, não é? Faculdade Joaquim Nabuco para a vida de vocês? Primeiro me proporcionou aquela realização profissional. Eu me achava incompleto sem um curso superior. E com essa facilidade, digamos facilidade entre aspas, né? Mas tudo a gente consegue com sacrifício, é claro. E esse sacrifício valeu a pena. A faculdade me deu esse acesso, enfim, um curso que eu pude pagar, acessível, e que realizei um sonho que talvez eu possa até repeti-lo, né? Tendo vontade, ou precisando, ou necessitando, tendo vontade de realizar esse sonho, eu poderia até adentrar numa faculdade de, por exemplo, agregar valores, né? Posso fazer direito, aqui mesmo na faculdade, aproveitando as cadeiras que já paguei, e que isso pode sempre me realizar profissionalmente. E realização pessoal também. Eu mudei, eu melhorei, hoje eu estou um outro cidadão, com outro pensamento. Os professores não só ensinam contabilidade, não só ensinam disciplinas didáticas, vamos dizer assim, eles ensinam a viver, eles ensinam a sobressair de problemas, a se concentrar no trabalho, a se concentrar em casa. E essas coisas é um leque que a gente vai adquirindo e quem quiser absorver essas coisas boas da faculdade, só tem a ganhar. Não tem a perder, só tem a ganhar. Interessante, né? Muito importante. A gente tem observado isso ao longo do curso. Os alunos chegam para a gente, eles falam para a gente da gratidão, né? A gente tem observado que os alunos, a gente está no caminho certo, tanto a academia como os alunos, né? A profissão é uma profissão muito boa. A gente costuma dizer sempre aos alunos, se você me perguntar qual profissão, se eu faria novamente o curso, se eu entraria novamente por essa linha de contábeis, realmente eu faria também, porque está na veia, como o Salomão falou, né? A profissão da gente, ela apaixona. Você, quando começa a se envolver com, né, tanto na academia como na vida profissional, é assim, aquele contato, os desafios que você vai ter no dia a dia, é muito interessante. Qual é o posicionamento do nosso amigo Daniel? Bom, em primeiro lugar, a realização, né, de um sonho de portar um diploma. Isso aí né, assim, é uma alegria tamanha. E uma outra coisa também foi o preparo para o mercado, né? Como eu falei anteriormente, agregou bastante, né, os conhecimentos adquiridos aqui na faculdade, como bem colocou aqui o Francisco, as situações, né, desafiadoras no mercado. Então, aqui na faculdade a gente pôde, né, absorver conhecimentos que pudessem fazer com que a gente sobressaísse diante dos desafios aí no mercado que existe. Isso nos deixa muito gratificados, não é, professor Romero? A faculdade, ela tem essa missão, não é? Não apenas de formar profissionais, né? Colocar no mercado de trabalho um profissional, mas colocar no mercado de trabalho pessoas
melhores. Com certeza. Não é? Inclusive, nós estávamos conversando sobre isso, professora, não foi? Antes, na sala, e a gente conversava sobre mudança de comportamento, Isso. conduta, crescimento, como o Exatamente. Salomão falou, né? A mente do aluno, a pessoa vem para a academia, vai fazer uma graduação, chega aqui na Joaquim Nabuco, aqui com a gente, e é um desafio. É como os meninos acabaram de dizer, né? A dificuldade, porque a gente tem a vida da gente normal, a gente está tratando aqui de um assunto profissional. Pode falar, Dani. Isso. Até a postura profissional também é um dos temas também que é abordado também dentro de sala de aula e que contribui bastante. A gente absorve as dicas dos professores que têm já uma vivência, né, no mercado, na área contábil, e aí a gente absorve essas dicas, essas orientações e leva, e profissionalmente o perfil da gente também muda e muda para melhor. E a faculdade Joaquim Nabuco, ela vem se preocupando muito com isso, na verdade, né, professor? Como o senhor mesmo colocou ainda agora. Por quê? Porque nós sabemos que o mercado, ele busca profissionais com competências técnicas. Mas a questão é do profissional se manter no mercado de trabalho, né, está ligada ao seu comportamento, a sua postura, né, seu comportamento moral, a sua postura ética. Então, isso é um valor, né, muito grande que é passado, né, para todos. Quer concluir, é Daniel? o que nós discutimos muito sobre isso, não é verdade, professor? O que a professora acabou de falar agora, eu me recordo que logo no primeiro período eu tive um professor, né, que ensinou teoria da contabilidade, e ele falou justamente desse ponto, desse aspecto, já no início do curso, no primeiro período, da questão de você não ser só competente tecnicamente, profissionalmente, mas a questão do relacionamento, né, com as pessoas é fundamental. Exatamente. Eu queria, assim, aproveitar... Pois não. Pode falar, senhor. Só aproveitando, não quero mudar o foco, eu espero não mudar o foco, que é um debate amistoso, não é isso? O corpo docente não é formado só de professores, professor é uma palavra genérica, eu acho. Eles são educadores. E isso às vezes até comove, certo? Porque às vezes a gente se apaixona pelo professor, Verdade. não é isso? Verdade. A gente tem ele como um herói. E eu acho que uma das profissões mais brilhantes também são essa profissão de professor. Porque ele leva tudo de bom que ele tem e passa para o aluno. O aluno às vezes se espelha nele. E isso, profissionalmente é uma mudança radical na vida do aluno para depois ser um profissional. Ele tem aquele professor como um herói, como digamos assim, um líder, às vezes espiritual, e ajuda ele nas horas mais difíceis, nas decisões que precisa tomar. E isso é importante, muito importante o curso superior por conta disso. Não só o superior, como o básico também, né? Um básico muito bem feito é essencial para o aluno, é essencial para um ser humano, vamos dizer assim. Continuando a conversa da gente, o que eu acho interessante, como eu estava comentando com vocês, é que ontem no Capacita a gente está com um curso, oferecendo um curso sobre imposto de renda da pessoa física. Né? E aí eu entrei e comecei a falar, e no meio do curso aí eu comecei a falar sobre exatamente essa questão de comportamento, de postura, que eu acho que é muito importante na vida profissional. O grande desafio, professora, da gente é esse. E é como eu estou fazendo referência mais aqui a Salomão, porque ele falou na transformação. Que a gente, às vezes, o aluno entra de uma forma totalmente desfocada, ele vem muito espalhado, e a gente consegue ajustar ele consegue visualizar, assim, a gente vê aquela transformação. E aí eu estava comentando lá na sala, dizendo o seguinte, às vezes a gente se acomoda, a falta de atitude nas coisas. Às vezes você está numa empresa, você está no seu trabalho, aí você torna-se uma coisa cansativa. É que eu costumo dizer aos alunos em sala de aula, uma segunda-feira, tá ruim. Por que tá ruim? Não, porque hoje é segunda-feira, eu vim no final de semana, e aí tá meio devagar, tá sonolento, beleza. Aí quando chega na sexta, eita, o que foi? O cansaço, vai chegar o final de semana, quer dizer, não tem um momento que você tá naquele pique, naquela velocidade. E aí eu costumo dizer sempre aos alunos, que tanto a segunda como a sexta-feira é um dia comum como o outro qualquer, só que a gente tem que dar o máximo.
A gente tem que fazer sempre a diferença para poder a gente colher, né? A gente tem que estar sempre motivado para fazer, para realizar. E aí, dentro desse contexto, professora, o que a senhora teria para acrescentar nesse bate-papo da gente? Eu gostaria de colocar o que um jornalista sempre coloca, e eu acho muito interessante, que é o Vitz, que ele diz que o sucesso, na verdade, é você fazer o que você gosta. É você acordar ansioso para realizar, não é? É para fazer o que você passou a noite desejando novamente fazer. Com certeza. E eu creio que isso tem a ver também com a sala de aula. Não apenas com o ambiente profissional, mas o ambiente acadêmico também. É você desejar muito a segunda-feira para que você possa compartilhar conhecimentos com seus colegas, com os professores, né? Essa troca que ela é fantástica, né? Porque a gente aprende o tempo todo e nós aprendemos uns com os outros, não apenas com os livros, não é verdade? Então, o jornalista ele traz muito essa questão. E aí, a semana, né, ela decorre normalmente e na sexta-feira o aluno também estando tão motivado quanto na segunda-feira. Né? Porque no trabalho, quando nós amamos muito o que nós fazemos, e a escolha deles exatamente foi por quê? Porque foi uma escolha já desde a infância, né? Foi algo que nasceu com eles. Então, permanecer esse interesse. E dentro do ambiente profissional, nós sabemos que o que se cobra muito do profissional é a proatividade hoje em dia também. Então, essa questão da atitude, de ter uma atitude empreendedora, não é? Ter um olhar aguçado para verificar quais são as maiores necessidades ou outras necessidades que existam no ambiente corporativo contábil, né? E aí se lançar, se jogar, não é? Lançar novas propostas, inovar. Então, esse é o desejo dos empresários, dos empreendedores que buscam formar uma equipe de sucesso também. Então, porque a dificuldade que existe no mercado de trabalho, qual é? É a formação de equipe, a formação de líderes. Então, é necessário amar o que se faz, buscar o desenvolvimento da liderança, não é? Ser proativo sempre, ter essa atitude empreendedora sempre, para que possa crescer cada vez mais e acordar todas as segundas-feiras com vontade de trabalhar. É verdade. E até para se estabelecer, né? Para se estabelecer, não é, professor? Aí a gente agora, assim, para dar uma conotação um pouco diferente, eu queria aproveitar, já que a gente trouxe os alunos, eles vieram com a gente naquele intuito de a gente conversar, assim, socializar um pouco com aqueles que estão nos assistindo, a questão do exame de suficiência. Eu queria saber de vocês, qual é a conclusão que vocês tiraram com relação assim, ao que vocês viram em sala de aula e com o exame de suficiência, né? Já que Daniel está no 7º período e o nosso amigo Salomão no 8º período. Qual é a conclusão de vocês assim? Será que a Faculdade Joaquim Nabuco, essa é a preocupação da gente, será que a Faculdade Joaquim Nabuco, o curso de Ciências Contábeis, está no caminho certo? Eu falo isso, sabe por quê, professor? Antes dos meninos responder, porque o nosso tempo também é curto, porque a gente recebeu, né, a renovação do curso, né, e os nossos avaliadores, eles assim, ficaram assim, muito... O resultado foi excelente. Muito assim... felizes com o resultado que eles viram, assim, os resultados da avaliação deles, eles viram que realmente é um caminho só. Isso. Alunos, professores, academia, a gente está na mesma direção. E aí eu peço que a senhora, assim, fale alguma coisa com relação a isso que a gente está abordando agora, para poder os meninos fazerem as considerações dele com relação ao exame de suficiência.
a instituição, ela está muito focada, né, em oferecer o melhor academicamente, né, em relação a toda a estrutura realmente acadêmica. Os conteúdos, professores, né, os conteúdos acadêmicos, os conteúdos programáticos, né, de cada disciplina, elaborado com muito cuidado, analisado por cada professor em conjunto com o senhor, não é, o coordenador da disciplina. Então, a instituição, ela é primorosa, na verdade, nesse sentido, né? E o empenho promove de todo, isso, né? Exatamente, promove isso. Então, vamos para que começar, eles então, tenham com o um Daniel, resultado, né? não é? Um resultado interessante. Agora, eu gostaria de fazer um link que tem a ver com a sua colocação, não é? Qual a contribuição das disciplinas, não é? Quando vocês se viram lá naquele momento realizando o exame de suficiência para as questões, os conteúdos, né? Nossa, e poxa, que bom, nós estudamos isso aqui, aprendemos. Então, seria interessante, não é? Qual a relação, não é? O que foi que veio nesse momento, né? Isso, essa contribuição do conteúdo programático das disciplinas para que vocês tenham alcançado esse resultado maravilhoso. Não são todas as pessoas que fazem esse exame, não é, professor? E que conseguem aprovação, isso nós sabemos, né? Eu creio que esse exame está para as ciências contábeis, como o da OAB está para direito, não é verdade? Então, vou parar de falar, deixo vocês com a palavra. Quem vai começar? Bom, é notório que quem está na sala de aula, é notório perceber que o empenho do professor, o empenho, uma preocupação salutar, uma preocupação útil. Quando ele diz, por exemplo, vão cair questões que caíram no exame de suficiência, por exemplo, 2013.2, 2014.1. Olhem, prestem atenção. Isso é muito bom. Isso foi muito bom até para mim, porque eu comecei a me preocupar mais. Bom, essas questões, talvez caiam questões similares, a partir desse princípio, dessa dica dos professores. Que o professor, quando dá uma dica, a gente tem que levar a dica a sério, não é brincadeira. Até porque, Salomão, não vem a mesma questão, né? Ele traz ali, ele dá um foco, elabora uma questão diferente, mas dentro do mesmo conteúdo, da mesma temática, e aí o aluno é que tem que ter a percepção de fazer o caminho e conseguir. Exatamente, eu vi isso como um fio da meada, né? Quando eu disse, não, pronto, se vai cair com esse contexto, ou similar a isso, eu comecei a estudar daquele ponto de partida. Foi onde eu me dei bem, graças a Deus. Ok. E aí, Daniel? Qual foi a percepção que você teve no exame de suficiência? Bom, a percepção foi, em relação ao conteúdo ministrado durante o curso, foi a melhor possível. Por quê? Porque, como o próprio nome já sugere, exame é a verificação de tudo aquilo que foi ministrado no curso. Bacana. E aí tive a ousadia de, já no 7º período, me submeter ao exame de suficiência, e o link foi muito interessante, porque muitas questões, ou as questões realmente que eu tive êxito dentro do exame, foi justamente o conteúdo que foi ministrado, né? Tanto as cadeiras técnicas, as disciplinas técnicas, como as outras, né? Como direito tributário. As mais teóricas. Sim, direito tributário, comunicação e expressão, que a gente dá aqui no 1º período, foi muito válido, foi muito proveitoso para o exame, caiu questões que eu trouxe esse aproveitamento, e as questões próprias da cadeira, do curso, que foi auditoria, contabilidade geral, perícia, e foi muito interessante saber que o conteúdo que a gente passou 4 anos, né, absorvendo, ele foi bem aplicado dentro do exame. Então, rapidinho, valeu a pena, então, Salomão? Valeu a pena? Claro que sim. E aí, Daniel, valeu a pena, então? Sem sombra de dúvidas, valeu a pena. Essa conversa que a gente está tendo é exatamente para continuar
proporcionando àqueles que estão nos assistindo do compromisso, né? Passar para eles realmente o que a gente está fazendo. Que é aquilo, você está proporcionando, há um esforço, há uma energia que a gente aplica para poder fazer o melhor. Às vezes eu falo até para o aluno, não olhe para o seu professor achando que o professor está querendo assim, levar vantagem, aproveite de alguma coisa, ou tem alguma questão pessoal, alguma coisa. Não, a gente está zelando pelo que a gente está fazendo. Inclusive o nosso corpo docente é um corpo muito consolidado, pessoal muito competente, professores que a gente coloca em sala de aula. Mestres, doutores. E a gente sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente sabe, às vezes o professor, chega para a gente e sinaliza algum problema na sala, às vezes uma falta de foco, porque o importante é foco, né? Exatamente. O aluno tem que ter o foco, ele tem que estar inserido dentro daquele contexto, a proposta. Qual é o sonho? Exatamente. Qual é o sonho? O que eu quero realizar? Né? Porque é como eu digo, eu sempre digo aos alunos, eu consegui, a professora Cileide conseguiu, os outros professores conseguiram, por que vocês não vão conseguir? Vai. E eu não tenho dúvida nenhuma, tanto que vocês estão aqui para ratificar tudo isso que a gente está falando, e o compromisso da gente é esse com o mercado, com a faculdade, com todos. Aí concordo, faça professor. suas considerações, professor. Eu concordo com o senhor, não existe sonho impossível. Tudo é possível de ser realizado, conquistado, né? E aproveitando a sua fala com relação ao sonho, eu gostaria assim de perguntar a vocês qual a dica de vocês para os colegas que estão hoje, não é, cursando Ciências Contábeis, para que eles também possam concretizar os sonhos como vocês, né? Você falta um período, não é? 7º para o 8º, você já concluiu, mas essa experiência é tão rica, não é? É a realização de um sonho, é um passo a mais, não é verdade? Qual a dica que vocês dão aos colegas de vocês que estão nos assistindo? Uma palavra bem conhecida, né? Bem conhecida mesmo, que é determinação. Determinação. Foco. Foco, como o professor falou. É muito importante isso, é muito importante. Esquecer os obstáculos e ver como água mesmo, né? A água, ela não vê obstáculos, ela desvia dos obstáculos. É verdade. Né? Supera tudo. E é trabalho. Uma frase que é sempre usada, que é óbvia, mas é bom lembrar que um único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? A gente tem que trabalhar muito para obter sucesso. É verdade. E é isso aí, é determinação e foco. As palavras-chave. Daniel. Bom, o que eu tenho a dizer para os que estão nos assistindo realmente não podemos dizer outra palavra senão foco, esforço, determinação. E aqui eu quero agradecer, né, por participar dessa conversa e, como cristão que sou, agradeço a Deus, né, pela aprovação do exame de suficiência, ao esforço também que foi empregado por minha pessoa e também a Faculdade Joaquim Nabuco, que proporcionou conhecimentos para que eu conseguisse a aprovação. Então, professora Cileide faz as considerações finais para a gente encerrar a nossa fala. Bom, ficamos muito gratificados, né, por estarmos aqui reunidos com vocês, né? Gente que faz sucesso, aluno Nabuco que faz sucesso, né? E nós queremos agradecer imensamente, não é, esse momento tão gostoso, um bate-papo informal, mas que vai favorecer, eu creio, a todos que irão assistir a esse nosso bate-papo, não é verdade? Agradeço muito a vocês por terem participado, estarem aqui conosco. Agradeço o professor Romero mais uma vez, né, pelo convite, não é? Que me foi estendido. Tenho um prazer enorme em trabalhar com o professor Romero e participar, né, desses papos, né, informais e agradáveis. Com certeza. Então, eu agradeço a presença de todos. Foi um prazer tê-los conosco. Espero que você que está assistindo, você possa realmente se motivar e entender o objetivo essa pequena contribuição que nós estamos dando aqui. É para que você realmente determine, tenha foco, siga
prossiga, vá em frente e realize seu sonho, porque o seu sonho é o nosso sonho. Um abraço, obrigado. Um abraço, até mais.